Aniversário do Corinthians, temos alguma coisa a mostrar? De aniversário do Corinthians, cadê? Mostra um Casagrande aqui. Grande Corinthians, um gigante, 115 anos, parabéns ao Corinthians e a todos os corintianos. Aparece aí alguns ídolos de um lado e vai se trocando, e cada fera que tem ali, cara lá, Basílio, você vai vendo Vladimir, Rivelino, Sócrates, nossa, cadê o Casa? Ali, ó, embaixo ali, ó, é ele ali. Cadê ó. o Casa? Cabeludo ali embaixo. O cara... Embaixo do Basílio. Ah, é, tá aqui. Ah lá, é lá. São alguns dos ídolos do Corinthians, que grande time. Do outro lado tem Marcelinho, tem Neto, tem Cássio, Ronaldo Neto, Marcelinho, e Ronaldo. Ronaldo e Ronaldo. Ronaldo. Marcelinho, comecei falando por ele. Mas olha só. Marcelinho, Neto, Ronaldo, Cássio Tem um e detalhe. Ronaldo. Ronaldo, Riva, Vladimir e eu nascemos no Corinthians. Ó, isso foi... Não foi a produção do programa que escolheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foram os corintianos da Band aqui. Juntaram os corintianos da Band para escolher esses 11 jogadores para colocar. Parabéns ao Corinthians, não conseguiu a vitória ontem, mas o corintiano está feliz da vida com esse confronto com o Palmeiras. Ele vem de... Se esqueceu o Campeonato Paulista, ele vem de vitória, tá bom o Campeonato Paulista, vem de vitória, vai empate, aí perde uma. Aí depois... Ganha duas seguidas. Tem um empate durante o Campeonato Paulista. O primeiro jogo foi empate na fase de classificação. Aí os dois foram para a final. O Corinthians ganhou de 1-0 e empatou a outra. Empatou. Aí começou o Brasileiro. Aí o Palmeiras ganhou. Aí veio oitavas de Copa do Brasil. O Corinthians ganhou as duas. E veio ontem a 7ª partida. Querendo ou não querendo, o Palmeiras está disputando o título da Libertadores, do Brasileiro, mas querendo ou não querendo, 2025 o Palmeiras acaba com o freguês do Corinthians. Ô Mauro, nós transmitimos 5 jogos do Corinthians. E ele não perdeu nenhum. Não é que não perdeu, ganhou todos. É, porque o do Brasileiro a gente não participou, foi 2-0. 2-0 do Fiz Brasileiro, a transmissão de... Eu e Mauro fizemos uma transmissão dos últimos... Dos 5 jogos do Corinthians, ganhou todos. Casou muito rápido. O Palmeiras termina o ano freguês do Corinthians. O Palmeiras vai disputar a Libertadores, vai disputar o Brasileiro, mas acaba 2025. Mas, gente, o Palmeiras é um grande clube. O Palmeiras tem a melhor campanha. O Palmeiras é gigante também. O Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. É o único 100% da Libertadores. Está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Tudo isso é verdade, Galvão. Tudo isso é verdade. Mas para quem vive em São Paulo, sabe que a grande rivalidade é Palmeiras e Corinthians. O derby é o maior Para quem vive em São Paulo, tem coração corintiano que nem o seu, né? Exatamente. Os corintianos estão felizes. O que eu mais escutei hoje, Casão, é de nós eles não ganham. Galvão, posso pedir uma escutei coisa para você? Repete o que você falou ali, que o Palmeiras é grande, que o Palmeiras fez a maior campanha da Libertadores. Está fazendo. Fez a melhor campanha, vai jogar sempre em casa, está disputando o título brasileiro, mas o Corinthians ganhou 3, o Palmeiras ganhou 1. Escala aquele meio campo Mais uma lá, coisa, Casão. você que gosta de enquete, Galvão. Galvão. E o nosso time perdeu um monte de gol ontem. Perdeu gol de margem e não conseguiu. O Grêmio tinha que ganhar do Grêmio. Galvão, você que gosta tanto de enquete, aquelas dois quadros ali, se botasse no ar, a gente podia votar quem for o maior jogador do Corinthians para cada um. Não, eu queria que fizesse o meio campo ali, ó. Tem o Sócrates, tem o Neto, tem o Marcelinho, você vai poder atacar. Bota aí. Peraí, eles escolheram o 11 assim, aleatório. Não tem zagueiro. Vota num, quer que eu vote o meu? Eu Só vou tem lá o no lateral. quadro. Quer que eu vote o meu? Tá. Eu vou lá no quadro. Roberto Rivelino. Sim, para mim, Orelha. o maior ídolo que eu tenho na vida é Roberto Rivelino. Gênio. Eu tenho uma vontade de votar no... Eu sabia que você não ria. Vamos lá, vamos fazer a eleição aqui. Fala o seu. Tenho uma vontade de votar no Sócrates, mas o Rivelino foi o maior jogador do Corinthians. Vanderlei. Riva. Mauro Naves. Roberto Rivelino. Casa E o Grande. maior ídolo, Rivelino. Para mim, o maior jogador da história do Corinthians. Vamos mandar um beijo por Orelha? Opa. Um beijo por Orelha. Ele fica bravo se eu chamo que eu chamo ele de Orelha. Mas eu escrevi um texto. Vocês não chamavam ele de Orelha?
Hoje eu escrevi um texto. Não, eu não tenho essa liberdade com ele, eu tenho muito respeito. Eu só chamo de orelha, não consigo chamar de outra coisa, que nem o Zico de Pascoal. É uma coisa carinhosa. Carinhosa, pô. Entre um texto e outro, eu estava falando do Rivelino hoje no meu texto, eu escrevi: eu sou Rivelino de sangue e alma. Eu sou Rivelino de sangue e alma. Eu torci pro Fluminense quando o Rivelino foi para lá, porque eu fiquei invocado com o Matheus. O ano de 1975, eu torci pro Fluminense. Não torci pro Corinthians. E vibrei quando ele fez aqueles 3 gols, né, Mauro? Na estreia, sábado de carnaval. Agora, ele é tão grande. Estava narrando o jogo? Deixa eu te falar, Galvão. Era eu. Você vê o tamanho do Rivelino. Se eu não estiver enganado, o único de todos esses aqui que não ganhou nenhum título pelo Corinthians. Não. E todos nós votamos nele. Mas também, o único que não ganhou o título aí é de todos eles. Mas também é o único deles aqui que foi tricampeão no mundo. Mas não, eu digo pelo Corinthians. Você vê como ele é grande, enorme. Acontece que ele... Eu não sei se eu digo que ele é uma legenda ou que ele é uma lenda. Ele é uma legenda, porque está vivo, graças a Deus, com saúde. É um troço. Eu tive lá com espetáculo. Os passarinhos dele, tomando uma cachaçinha com ele, batendo um pau. Não, ele é formidável. Eu adoro ele, cara. Eu adoro o Orelha. O Orelha é sensacional. Não sou só eu, viu, Orelha? Ele é sensacional para receber, recebe, entra. Nossa, é sensacional. Cara, que cara bom. Cara espetacular, uma pessoa do bem. Muito. E um jogador fora do normal. Porque a gente tem que falar do jogo. Estão me cobrando para falar do jogo, mas é que o aniversário do Corinthians é uma coisa importante. E agora nós temos que falar do Palmeiras, que poderia até ter ganho o jogo ontem, jogou melhor do que o Corinthians. Mas o que acontece que você falou? O Corinthians joga diferente contra o Palmeiras. É diferente, é um jogo diferente. Rapaz, o Corinthians está danado. O próprio treinador do Palmeiras falou isso. Ele brincou, se o Corinthians disputasse um campeonato com todo o time jogando de verde contra o Corinthians, o Corinthians seria campeão. Eles jogam diferente contra a gente. Eles dividem todas. Você olha no rosto do jogador. O Corinthians encara como uma final de Copa do Mundo. Ele teve essa humildade de falar isso. Uma vez lá no Corinthians, porque no ano que eu estava lá, essa última passagem minha lá... O Abel que está lá agora. O Abel que está lá. E eles estão chutando o balde, porque ele empatou com a gente. Nosso time era meio confuso, né? Nosso time era... né, Casal? Mas ganhou, né? Nós não, empatamos. E eu rezei pra caramba, orei pra caramba pra poder empatar, porque tava duro de empatar. Mas empatamos. O Abel saiu chutando. Não pode empatar com esse time aqui. Aí ele passou e falou, jogar só pra trás. Eu falei, quer que eu vou jogar pra frente? Não dá, cara. Que nem o Mano Menezes. Não dá pra encarar, não. Vamos lá, vamos falar alguma coisa desse Corinthians e Palmeiras, porque é um jogo importante. O Corinthians só mais um ponto, tem que respirar também, porque a situação dele não é tão longe ali da zona da confusão. Mas aí, vamos lá para os melhores momentos. Quem viu o jogo inteiro? Eu vi. Praticamente todos. Eu pergunto porque eu sou bobo, né? Eu vi. No relógio você viu o jogo inteiro. Pênalti do Charles aí, foi pênalti mesmo, pênalti do Charles. Acho que nem casal pênalti, né? Não dá. Embaixo e em cima. Ele trava embaixo e empurra as costas. Primeiro tempo, começo do jogo, Galvão. Palmeiras muito melhor. Parecia que o Palmeiras ia arrasar, ia ganhar de muito. E teve chance o primeiro tempo todo. Segundo tempo, estranhamente, o Palmeiras parece que sentiu a torcida. O jogo ficou mais equilibrado. O Piquerez contra... Mas tem essa coisa, né? Deu esse momento agora de Corinthians e Palmeiras. A torcida corintiana tá como tá o Modão, tá como tá o Casa. Olha essa chance aí do Maurício. Eles podem ser líder disso, ganhar aquilo, mas chega com o Corinthians não consegue. E o Hugo mostrou que não é à toa que está na seleção, não. Quando precisou. O Hugo é um grande goleiro. Foi muito bem. Já tinha sido pênalti. Aí é o lance do pênalti. Aí foi o pênalti do Charles. Aí é o lance do pênalti. O André Ramalho, o Gustavo Henrique, Gustavo Henrique ficou segurando o Vitor Roque para ele não virar. Gente, e eu quero ver, tem outro ângulo que não sei agora, aí. Atenção, é isso. Me veio à cabeça um outro gênio, tricampeão do mundo, capitão da seleção brasileira, Casa da Torre. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo de Galvão e amigos, né, na TV Band, falando aí um pouco do aniversário do Corinthians, né? Completou 115 anos, o Corinthians tem uma história incrível, uma história maravilhosa, é um clube centenário, né, que conquistou tudo, é um clube que dá muita alegria pra gente, é um clube maravilhoso, é um clube que a gente tem no coração desde que nasceu e só quem é corintiano sabe a emoção.
Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que se prepara para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e também contra o Fluminense. Corinthians que tem uma ótima notícia que Yuri Alberto já está treinando e provavelmente vai para o jogo quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Vai ficar à disposição do treinador, mas eu acredito, mesmo Yuri voltando de uma cirurgia, Yuri é muito mais jogador que o Guinegão, que também tem representado muito bem, tem jogado muito bem. É um garoto que é um talento incrível, vai nos dar muita alegria, né? Mas é muito jovem, tem apenas 18 anos. E o Roberto é aquele artilheiro nato do Corinthians, acredito eu que o Roberto será o titular contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Quarta de finais, Corinthians no primeiro jogo, que foi o jogo de ida, venceu com o gol de Guinegão por 1-0. Agora volta, vem jogar em casa, no Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. E o Roberto com certeza será o titular. E é um cara que a recuperação dele poderia levar até 90 dias e foi muito rápido. Com apenas 20 dias, o Roberto já estava treinando com bola. Carrídio não joga mais esse ano, infelizmente, né? Passou por cirurgia. E o Ranieri, que está também no departamento médico, tá bem. Acredito que joga contra o Atlético Paranaense. Então o Corinthians vai muito forte para eliminar o Atlético Paranaense, chegar à semifinal da Copa do Brasil, receber mais uma premiação. E aí tem que virar a chave rápido, porque no final de semana tem o Fluminense. O Fluminense é uma pedreira, um time bem preparado, né? Um time bem treinado pelo técnico Renato Gaúcho. Não será fácil o jogo, um jogo difícil, mas o Corinthians tem condições aí de ganhar mais 3 pontos e subir na tabela aos poucos, né? O brasileiro é muito difícil. Corinthians que acabou aí sofrendo o transfer ban, né? Não pode mais contratar, a janela se fechou em 2 de setembro. Dorival está ciente disso. Não tem nem comentado sobre reforço mais, porque com o que tem, vai ter que chegar ao final do ano. E com o que tem, para mim, dá para ganhar a Copa do Brasil e ficar aí no meio da tabela do Brasileirão. E ganhando a Copa do Brasil, o Corinthians, apesar dos problemas, né, burocráticos, né, com certeza seria um ano extraordinário. Ganhou o Paulista, em cima do Palmeiras, um time muito forte. Ganharia a Copa do Brasil. E no Brasileirão ficar aí na parte de cima da tabela, já seria um ano espetacular com todos os problemas, né? Infelizmente o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban de não ter pagado aí o Santos Laguna a contratação do zagueiro Félix Torres. Um cara que não joga nada, né? E ainda o Corinthians acabou tomando um transfer ban por causa desse cara. E não está sendo aproveitado mais e nem será. Né? Nem será aproveitado. O jogo contra o Palmeiras, o Corinthians terminou com 4 zagueiros em campo e o Félix Torres não entrou. João Pedro Choca, Kaká, Gustavo Henrique, André Ramalho e o Félix Torres não entrou. Por quê? Dorival Júnior já não confia mais no trabalho dele, né? Às vezes que precisou e comprometeu, tanto jogando na defesa quanto jogando de lateral direito. Então, infelizmente, ano que vem, Félix Torres não pode ficar no Corinthians. Infelizmente, ano que vem o Corinthians precisa ir ao mercado e fazer uma boa contratação de um zagueiro jovem, né? E muito talentoso. Não é fácil? Não é fácil, porque o Corinthians é um clube extremamente endividado, não tem dinheiro, porque os presidentes que lá entraram acabaram predicando muito o Corinthians. É lamentável, é triste. Cada um que entra aumenta a dia do Corinthians. Tem gostado muito do presidente Osmar Estado, que tem feito um trabalho aí em 90 dias, que Augusto não fez em 1 ano e meio, praticamente. Não fez em 1 ano e meio. O Osmar Estado já mexeu muita coisa, mudou e mudou para melhor. E com isso, com essas zambanças desses ex-presidentes, o Ministério Público acabou aí afastando André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Estão afastados do clube, não pode acessar o Corinthians para fazer nenhum tipo de negócio, né? Estão afastados, estão proibidos de ir no clube. Então, aos poucos, né? Quem sabe agora o Corinthians vai tomar um rumo, vai tomar uma linha e o Corinthians vai se tornar aí um clube erguer, né? Porque tá muito mal o Corinthians. O Corinthians, para mim, para pagar essa dívida de 2,5 bilhão, o Corinthians vai demorar aí quase 10 anos fazendo trabalho extraordinário com os presidentes, fazendo trabalho que possa reconstruir o Corinthians. O Corinthians hoje está no fundo do poço, muito endividado
não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E precisa pagar esse transferban. Com que grana? Não sei, porque o Corinthians está devendo todo mundo. Deve o holandês Memphis Depay quase 12 milhões de reais. Né? Está tentando negociar com o Memphis para fazer esse pagamento e ficar livre, né? Ficar livre para fazer outros negócios. O Corinthians tem uma folha salarial praticamente de 40 milhões, se você falar entre jogadores e os funcionários do clube. Fora as dívidas que o Corinthians tem de ação da justiça, né? Que ex-jogadores cobrando o Corinthians, jogadores que saíram do Corinthians, né, e ficaram sem receber, hoje estão cobrando o Corinthians uma grana violenta. O Corinthians, para mim, com o Osmar Stabile, ele está conseguindo fazer um trabalho muito bom, apesar que tem algumas pessoas no Corinthians que apoiaram aí Osmar Stabile, que tem dividido opiniões no Corinthians a respeito de Fabinho Soldado. Fabinho já falou muitas vezes no CT do Corinthians em torno de despedida, falando que já fez um trabalho muito bom pro Corinthians, né, não sabe até quando, entendeu? E aí surgiu rumores que poderia substituir aí o Fabinho Soldado, o diretor executivo do Mirassol, o ídolo corintiano, Paulinho. Bom diretor, jovem, né? Mas eu acho que ele não está preparado para assumir essa bucha, porque ser um diretor executivo do Mirassol é uma coisa, ser um diretor executivo do Corinthians é outra. O Corinthians é uma caixa de pólvora, é muito difícil, né? Já se falou no Edu Gaspar, mas eu acredito que não, porque o Nottingham Forest está de olho no Edu para ser o diretor executivo lá no Nottingham Forest, né? Então, acho, assim, Paulinho jovem, né? Mas a informação é que dentro do Corinthians tem muita gente que gosta do Paulinho e vê o Paulinho com muito bons olhos. Isso não quer dizer que se o Paulinho chegar, o Fabinho Soldado sai. Essa não é a informação. A informação é que o Paulinho viria para ajudar o Fabinho Soldado. E eu acho que aí melhoraria muito, porque o Paulinho também é um cara jovem, mas já tem uma experiência, tem feito um trabalho extraordinário, um cara inteligente, estudioso. Então o Corinthians ia fortalecer e melhorar muito. A respeito do aniversário do Corinthians, foi uma festa incrível, maravilhosa, onde o Corinthians completou 115 anos de história, né? O Galvão Bueno e os amigos repercutiram muito aí, mostraram foto do Neto, do Ronaldo Giovanelli, Casagrande, Rivelino, né? Sócrates, né? Só de ídolos que passaram no Corinthians e deixaram uma história incrível, uma história maravilhosa, uma história de vencedor. Jogadores que representaram a torcida corintiana com raça, com dedicação, com empenho, com luta, com título. Então, parabéns ao nosso clube ao completar aí 115 anos de história, de uma história vencedora, de uma história muito linda. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.